depois dos 40. E eu acredito que este projeto vai transformar a vida de muitas e muitas mulheres por todos os testemunhos que eu vou trazer aqui de tantas mulheres que têm histórias incríveis e que podem de facto ser inspiração para que mulheres depois dos 40 acreditem que sim, é possível fazer uma mudança e viver uma vida mais leve, mais feliz, tanto na vida pessoal como na vida profissional, e também ter mais saúde. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito, muito especial, que é a Renata Seabra Souza, que eu peço à Renata, por favor, para pedir para aderir aqui na live para eu aceitar. Renata, se conseguires. Se não conseguires, eu vou tentar. Ah, está aqui já. Vamos aqui aceitar. Vamos ver aqui a Renata. Vamos. Ah! Olá! Olá! Então, consegues-me ouvir bem? Consigo, e tu a mim? Também. Sim. Mas, Hoje tenho aqui um acessório maravilhoso. Isto, confesso que isto faz um bocadinho de calor. Não estou muito habituada a estas coisas. está a fazer ligeiramente interferência. Não Tá? sei se é só. Se sou só eu. Então se calhar depois. Eu também estou a ouvir qualquer coisa. Então espera lá, que eu vou tentar. Deixa-me só. Eu vou só. Vamos só ver aqui se a Renata consegue orientar ali o som, porque de facto parece que tinha aqui uma interferência, então vamos aqui aguardar. Agora. Consegues-me ouvir bem? Agora acho que está Tá? melhor. Boa. Ai, olha, ótimo, também não faz tanto calor, estás a ver? Perfeito. Então está ótimo. Boa. Então, Oh, Renata, olha, é muito bom teres aceito aqui o convite para estar neste segundo episódio desta livecast, onde eu vou trazer todas as semanas mulheres inspiradoras que têm histórias, enfim, histórias de superação, histórias que ajudam quem vai ver com certeza. Que muitas pensam que só elas é que têm os problemas, não é? E na realidade não é bem assim. Oh, Renata, nós vamos estar agora aqui à conversa durante algum tempo e eu gostava que vamos falando de ti ao longo aqui sim. deste tempinho que nós vamos estar aqui a falar, e eu gostava que numa frase me definisses, eu sei que é desafiante, mas que numa frase me definisses quem é a Renata. Olha, bem, Cláudia, antes de mais, não fugindo à pergunta, mas já fugindo, agradecer-te o convite, acima de tudo pela categoria em que eu estou incluída, não é? De inspiração, de mulheres inspiradoras, continuar a fazer o ruído, não é? É isso que eu estou a perceber. Continuo a fazer um bocadinho, mas quem está aqui a ver-nos, diga só aí nos comentários se consegue ouvir bem. Ouvir bem, sim, porque eu não sei se será da minha. Agora está bem, agora ouve-se Ok. bem. Então, agradecer-te, dar-te os parabéns por todo o teu percurso também e a forma como nós nos conhecemos. Se calhar mais à frente vamos ter a oportunidade de falar nisso, não falo já. E agora, focando aqui na pergunta que tu fizeste, se algum paciente meu estiver a assistir ou se vir, vai se rir muito, porque essa é uma das perguntas que eu faço. Só que eu sou mais amiga, Cláudia. Eu digo para as pessoas se descreverem, não numa frase, que isto é muito difícil, não dá para ser um parágrafo. Os meus Então não, vamos lá alargar e pomos aqui um não. pano. Não, é um desafio, isso é maravilhoso. Portanto, é um desafio muito bom. Mas isto, quando tu fizeste, estavas a começar a pergunta e eu estava a pensar, não me estou a acreditar, ok, vai ser. Aposto que há muita gente que se pode estar a rir, inclusivamente, olha, é assim mesmo, agora tu estás a sentir o que nós sentimos.
Mas na verdade, tudo o que eu faço com os meus pacientes, eu também normalmente testo em mim, sabes? Vou fazendo esse teste. Portanto, quem eu sou numa frase? Olha, era mais fácil para mim, se calhar, dizer assim numa palavra, sabes? Numa palavra, Sim. a melhor palavra que me pode descrever é sorriso. Sorriso pode ser um sorriso energético, talvez fosse assim. Uma Olha, pessoa que sorri com muita facilidade e um sorriso muito sincero, porque quando não é para sorrir também não sorri. Portanto, maioritariamente a vida é levada desta forma, a sorrir. E eu penso que esse sorriso e essa energia são muito transparentes e acabam por passar muito para o lado de fora. Portanto, eu diria isso. Uma pessoa de, uma pessoa de um sorriso fácil, enérgico e uma pessoa de pessoas. Talvez fosse essa assim uma definição. Mas eu sou muito mais do que isso. Vá, pronto. nós agora ao longo da nossa Não, mas conversa sim, seria assim. vamos falando. Boa. Eu conheci-te, tu estavas a falar muito bem que nós conhecemos-nos numa convenção, numa convenção da Mais Negócios, em que tu foste palestrar eu tive com tanta atenção em toda a tua palestra e recordo-me quando tu chegaste, sentaste à minha frente, eu sussurrei-te no ouvido que de facto aquilo tinha feito muito sentido e de todas a que eu tinha ouvido, e nada é por acaso, não é? Que a tua tinha sido aquela que me tinha feito mais sentido e ainda hoje de vez em quando ouço aquela sirene que tocava lá quando tu dizias que isto toca quando não te cuidas, quando não, enfim, foi assim extraordinário. É E, verdade. exatamente, e hoje tu és psicóloga, ajudas as pessoas a lidar com as emoções. E lá na tua infância também tu tiveste que gerir as tuas emoções perante todo o cenário que tu viveste. Que emoções é que a Renata, enquanto criança, viveu perante um corpo mais gordinho? Olha, tocas aí num assunto muito interessante e que provavelmente, se calhar, até há pessoas que não o conhecem, mas do qual eu não tenho problema algum. E, aliás, quem me seguir, e há algumas publicações sobre isso, mas não é um assunto que seja muito falado. Mas dizer-te então que a minha infância foi pautada sempre por este sorriso e esta energia. Se tu me fizesse a pergunta de como é que tu dirias que foi a tua infância, como é que era a Renata na infância, uma criança e uma adolescente muito feliz, sempre. Que, como é óbvio, teve que saber lidar com todas as situações que advêm de ter um corpo diferente ou ser mais gordinha, efetivamente. O que é que eu me lembro e o que é que fica a memória? É que eu sempre fui aquela pessoa gordinha super popular, que é muito curioso. E portanto eu sempre tive muitos amigos, nunca me isolei, nunca fui colocada de parte pela minha condição física, salvo seja, não era obesa também, não é? Eu fazia tudo, a minha vida era normal, eu só tinha um peso acima da média. Portanto, eu ouvi comentários de Renata é gorda, aquela é gorda, como todas as pessoas que se tiverem passado por esta situação possam ter ouvido. Mas aquilo que eu fui fazendo foi escolher que não era a gordura que me definia, não era a gordura, não era o meu corpo que me determinava. Portanto, começou logo por aí. Eu hoje tenho isso muito mais claro e hoje é muito interessante olhar para trás e perceber que aquilo que eu fiz foi uma escolha. Eu escolhi que, independentemente de ser mais gordinha, porque tinha hábitos menos saudáveis, é certo, que eu depois, mais à frente, mais crescida, decidi alterar. Mas eu escolhi sempre ser a Renata de sorriso enérgico. E posso-te dizer que foram poucas as vezes, aliás, eu não tenho memória, em miúda, de chorar por ser, ou de estar muito triste por ser
ser gordinha. Lembro-me de chorar por causa de gostar de alguém e esse alguém não gostar de mim. Isso sim, lembro-me disso. Agora, se tu me disseste, se calhar houve momentos em que eu senti que não era escolhida, por exemplo, a equipa de handebol ou de voleibol por ser gordinha, e naquele momento aquilo torceu e doeu, não é? Mas o que é que eu faço a seguir com isso? Dou-lhe o peso que ele tem. Porque a minha escolha é, eu sou aquela pessoa, eu não sou a Renata gordinha, eu sou a Renata que tem um corpo, efetivamente, mais gordinho, tudo certo. Olha, tu escreveste, eu andei aqui a pesquisar aqui o teu Instagram, que ninguém tem que achar nada, ninguém tem que opinar nada, porque quando doeu, só tu sentiste. E Exatamente. quando não eras a escolhida, quais foram as emoções que mais te doeram nas palavras que te diziam e como é que lidavas com isso? Ora bem, na altura, aquilo que eu sentia e aquilo que eu pensava era exatamente aquilo que eu estava a dizer. Quando as pessoas me diziam alguma coisa que me doía, eu na altura o que eu sentia é porque é que eu não sou, não é? Porque é que eu não sou escolhida? É só porque eu tenho peso a mais ou porque eu não vou conseguir alcançar os mesmos resultados que os outros, não é? Mas eu fui provando e sempre que eu jogava ou sempre que eu fazia uma atividade, eu conseguia fazer exatamente a mesma coisa que os outros. Eu conseguia alcançar a mesma coisa Temos essa necessidade de provar de que era. provar, exatamente, e de validar, e acima de tudo, e vou-te dizer mais, e isso hoje acontece muito, eu não tenho necessidade de validar ou provar ao outro, muito a mim, muito mais a mim. Eu sou capaz de, não é? Independentemente de, eu sou capaz de fazer, de alcançar, de ter este resultado. E isso é muito importante. Na frase que os gordinhos é que são bem dispostos, Sim, ela de essa é alguma mais. forma esconde alguma tristeza. Olha, eu tenho uma opinião muito peculiar em relação a essa frase, porque eu não defendo. Aliás, eu tenho uma amiga minha que uma vez me disse que tu és das poucas gordinhas que eu conheço que emagreceu e continua super feliz. Portanto, eu não acho que seja uma condição sine qua non de eu ser gordinha, portanto eu estou bem disposta. Não, não acho. Não acho que isso seja assim. Nem acho, eu acredito, como tu disseste, que muitas vezes até possa ser para esconder alguma coisa ou porque quando nós não estamos bem, não é? Ou quando temos essa consciência, porque repara, eu quando era mais pequena, eu era super feliz, eu estava ótima, eu não tinha consciência que o facto de ser mais gordinha me poderia afetar porque eu tinha uma vida perfeitamente natural. Portanto, mais crescida, percebo que, ok, eu posso mudar e posso ter outros hábitos e posso ter uma parte estética diferente e eu quero ser diferente, ok? Pronto, e isso faz com que eu mude, mas em criança eu não tenho muito essa consciência, não é? De que quero fazer diferente ou de que sinto-me bem, estou bem, portanto sou feliz, está tudo certo. Ah, Estamos só a ouvir um pouco de ruído, não sei se, ou se calhar baixares um bocadinho o o som, não tom, faço ideia. Experimenta lá só para ora ver ver, se mas consegues-me ouvir bem? agora está melhor. Ok. Desculpa Não, que eu cortei-te o tranquila, raciocínio. tranquila. Não, estava a dizer que o facto de ser gordinha e da boa disposição. Eu, por acaso não sei se existe alguma ligação ou se há algum estudo que comprova esse, essa ligação, não é? Mas talvez as pessoas possam estar mais satisfeitas, só que eu não acredito que se essa ligação seja efetivamente proporcional ou direta, não acho. Eu, pelo menos, não a sentia assim. Tanto não é para mim, que eu emagreci e continuo a ser a mesma energia, a mesma boa disposição. Eu acho que até tenho mais, na verdade, não é? Porque o que é que nós temos? Temos um aumento de autoconfiança. Cláudia, eu lembro-me que durante muito tempo, e isto é uma coisa que ok, eu digo isto e é muito interessante, durante muito tempo não havia, quando era Vamos, a Renata caiu aqui da nossa live.
Renata, se tu puderes, não sei se ela está aqui, vamos ver. Renata, se tu já está aqui a pedir novamente. Vamos só aguardar que a Renata retorne. Se vocês tiverem alguma questão a colocar, podem deixar aqui nos comentários. Desculpa. Que nós vamos responder. Não tem mal, está tudo É uma certo. aventura, sabes o que é? Estão a aparecer vários diretos e eu queria tirar daqui e sem querer cliquei. Estava-te a dizer que durante muito tempo eu lembro-me de andar à procura de calças de ganga e de eu ser miúda e não haver calças de ganga, eu não encontrava umas calças de ganga que me servissem. E eu lembro-me, quando comprei as minhas primeiras calças de ganga, o sentimento, sabes o que é? Aquela confiança, autoestima, totalmente, é muito diferente. E só isso vai gerar todas as emoções que vão gerar em função desta minha possibilidade. Portanto, eu tenho um comportamento, eu consigo encontrar umas calças de ganho que me sirvam e que eu gosto e olho, e repara todas as emoções que isto vai gerar. Portanto, a partir daqui, não é? Como não ficar ainda mais bem disposta e com mais energia? Portanto, para mim, o sentimento é: se eu estou bem com o meu corpo, então eu vou ser feliz. Se eu não estou bem, também não vou ser infeliz, mas vou fazer para ser. Portanto, se tu me dizes assim, há pessoas mais gordinhas que vivem bem com isso, não tenho dúvidas nenhumas e acredito que sim. Eu confesso que obesidade mórbida, não acredito que haja alguém que seja feliz, verdadeiramente feliz, a viver num estado assim. Mas isto é uma crença minha, eu posso estar totalmente errada, mas quando nós falamos em obesidade mórbida, falamos em dificuldade não é, na mobilidade, ou falamos em dificuldades até, ou doenças associadas, portanto, falamos em questões mais complexas. Mas eu defendo muito isso. Quem se sente muito bem com o seu corpo é seu, não é? Quem se sentir bem da forma que está, mais gordinha, mais magra, mais fit, menos fit, perfeito. Há que encontrar é isso. É o que é que, com o que é que se identifica. Mas, e nesse processo todo, como é que a tua família, os teus pais te apoiavam ou reagiam? Como é que era esse relacionamento? olha, eu sempre, conforme te disse há bocadinho, eu era uma criança muito feliz. Eu tive a sorte, eu sou uma afortunada, ok? Sou uma privilegiada, felizmente. Sempre tive uma família muito presente. Quando eu digo família, pais, irmã, avós, felizmente tive a possibilidade de conhecer a grande parte e de me acompanharem sempre nesta minha jornada. Mas é muito curioso porque eu também considero que é muito cultural. Há uma questão aqui muito cultural. Eu sempre comi muito bem, é muito engraçado, sempre comi muito, ainda hoje se fala nisso, que hoje é o oposto, segundo eles eu não como nada bem, porque eu como pouco, vá, só por isso. Então, eu comia muito bem e era aquela célebre frase do ai, é incrível e dá muito gosto vê-la comer, que ela come, é maravilhoso. E eu vivi assim, não é? Com isto, até que há um dia, eu depois tenho mais pré-adolescência, tenho um problema de saúde, não, nada de especial, tinha umas alergias e desenvolvi uma asma, ali relacionada com as veias respiratórias, e tive que fazer um tratamento. E na altura, um dos médicos dizia-me que a perda de peso era uma das coisas que me iria ajudar, não é? Tendo em conta que eu dava 2 corridas e ficava com falta de ar, portanto tinha essa condição, e que iria ajudar. E lembro-me desse dia, desse médico, foi um médico muito, muito desagradável, mas que me marcou, e que eu nesse dia decidi, não, vamos pôr um fim a isto e vou começar a fazer. Pronto, então lembro-me perfeitamente de ter começado a fazer um regime e toda a gente me apoiava lá em casa, toda a gente, aliás, comprava-se na altura os cornflakes e comprava-se tudo que era para eu ter, de iogurte. E depois comecei a fazer desporto. Depois entrei na universidade. Quando entro na universidade, deixo uma parte do desporto e o meu período da universidade é quase todo já numa fase mais crescida, mas sempre assim
sobre o gordinho, ok? Sempre fui assim sobre o cheinho, mas numa evolução, mas sempre muito, portanto eu passo a viver sozinha na universidade e tenho aqui muito controle também sobre mim, mas sempre um acompanhamento muito, muito próximo e, sabes, a sensação que eu tenho, nunca falamos muito sobre isso, era toda a gente, eu era o máximo, eu sempre fui uma criança, como te disse, muito popular e muito comunicativa e toda a gente me adorava. E é o máximo porque ela é muito fofinha, ela é super gordinha. Quando eu começo a crescer, isto deixa de fazer algum sentido, não é? Ela já não é assim tão. Não é? Não é? Ou pelo menos para mim, na altura, para toda a gente continuava a ser muito fofinha e crescia e era muito, muito muito gordinha, mas quando começamos a perceber que isto tem influência na minha saúde, então há que, mesmo em termos de diabetes, também fiz na altura análise nesse sentido e percebi que não estava tudo bem, estava tudo ok, e então a questão passa muito por acompanhar e deixar que a coisa não evolua no pior sentido. Portanto, sempre fui muito acompanhada e muito apoiada. Boa. Mas mais tarde sou eu que, por iniciativa, decido que tenho que mudar o estilo de vida. E tu falaste aí, antes de entrar aí nessa parte, falaste da entrada na universidade e eu andei aqui a pesquisar as tuas frases e acho esta muito interessante. Nunca melhora o seu estado quem muda apenas de lugar, mas não de vida e de hábitos. E quando entraste para a universidade, trazias o peso de ser gordinha e aqui tu decidiste não apenas mudar de lugar, mas sim teres novos hábitos de vida. Como é que foi esse processo? Olha, foi um processo muito interessante e que eu às vezes nem tenho muita consciência de quando é que acontece, sabes? Porque podia ter havido assim um marco que tu dizes assim, olha, foi a partir daquele dia. Eu lembro-me eu sou licenciada em Psicologia e fiz especialização em Clínica e fiz estágio no hospital. E lembro-me que no hospital eu trabalhava na unidade de cardiologia e fazia muitas sessões sobre alimentação. E sabes aquele sentimento de eu estou aqui a dizer e eu não faço nada disto, ou faço pouco, não é? Tenha cuidado, não coma fritos, não coma não sei o quê. E eu, a determinada altura, é quase aquele rebate de consciência do eu estou a dizer para fazer e na verdade prática é eu zero, exemplo zero, como é possível, não é? Aquele sentimento. E quase que, e foi mesmo assim uma coisa inconsciente, assim, eu comecei a perceber que havia coisas que eu podia mudar devagar e coisas com tempo. E recordo-me que fizemos o estágio e depois no final do estágio voltávamos à universidade. Durante o estágio íamos semanalmente à universidade e depois fizemos ali uma pausa em abril, maio, se não estou em erro, e voltamos só em junho para apresentar. E lembro-me que em abril, maio, quando faço a pausa e venho para casa, começo a fazer aqui uma alteração alimentar e em junho, quando regresso, uma amiga minha disse que ela assim, tu estás irreconhecível. E eu pensei, bem, como é que eu. Porque quem convivia comigo não se ia perceber. E eu comecei-me a perceber realmente que as calças estavam a ficar mais lá. Havia ali um processo. E quando lá cheguei, ela disse: tu estás irreconhecível, o que é que te aconteceu? Eu disse: nada, não aconteceu, só passou um mês e meio, qualquer coisa. Eu assim, só fiz aqui algumas mudanças. E é a partir daí. É a partir daí, depois eu volto para o hospital, depois no ano a seguir volto a ficar no hospital, e é a partir daqui, e é uma coisa muito, é um processo muito natural, em que não há pressas, não há. Ao contrário às vezes daquilo que nós dizemos que temos que ter um objetivo, aqui o objetivo é quase inconsciente, sabes? É quase um rebate de consciência de o que é que tu estás a fazer. Então vamos lá. E não há nenhum objetivo ali muito traçado. Depois, quando eu percebi que era possível, então sim, então vamos fazer uma coisa acompanhada, vamos a uma endocrinologista ou uma nutricionista e pronto. E aí sim, depois segue um caminho diferente. Mas foi assim, foi num rebate de consciência do que é que eu estou a entregar e não faço nada disto. Pronto. Exatamente. É o ser em vez de parecer, não é? Exatamente. Aquela frase Exatamente. que eu digo. Olha, e o teu processo de entrada na universidade? Tu foste para um curso e depois como é que foi esse? Logo aqui começaram algumas escolhas, não é?
Sim. Olha, isso é muito engraçado, porque eu acabo o 12º, pronto, eu acabei o 12º ano muito novinha, porque eu entrei com 5 anos para a escola e acabo o décimo, e faço anos em maio, final de maio. Portanto, eu acabo o 12º ano a fazer 17 anos. E lembro-me, como se fosse hoje, que eu sou das ciências, ok? Sou ciências, e então eu tinha feito, eu sou biologia, química, eu adoro, é a minha área, é aquilo que eu gosto toda a vida. O meu sonho era trabalhar com esta área, é isto que eu gosto. E no 12º ano nós tínhamos a possibilidade de escolher uma disciplina e eu escolhi psicologia. Na altura escolhi psicologia e faço um ano inteiro de psicologia e cheguei ao final e disse, bem, isto é maravilhoso, eu adoro psicologia, mas o que é que eu vou fazer? Psicologia foi só um ano, se calhar isto foi só aquela coisa, aquela paixão inicial. Eu não vou deitar tudo a perder porque é bióloga que eu quero ser, eu quero fazer investigação, ou quero dar aulas, mas eu queria investigação, inicialmente era investigação, eu gostava de trabalhar em investigação genética, então eu vou para a biologia, não há hipótese, eu vou para a biologia. E na altura candidatei-me para a Faculdade de Ciências, aqui no Porto, e a seguir para a Universidade do Minho, e a terceira opção foi Psicologia. E lembro-me perfeitamente que os meus amigos todos queriam ir para fora, todos. E eu era a única que disse, não, para fora não, vou ficar em casa tão confortável. Pois, Cláudia, eu fui a única que foi para fora. Eu não entrei no Porto por uma décima na altura e entrei na Universidade do Minho. Então vou para a Biologia, não é? Vou para a Biologia, fui para a Biologia, fiz o primeiro ano e ao final do primeiro ano eu cheguei à conclusão que não tinha vida para ficar 4 horas a olhar para um microscópio ou 4 horas fechada num laboratório, porque essa não era eu. Eu gosto muito e continua a ser uma área pela qual eu me interesso e eu leio e gosto muito de tudo o que seja relacionado com neurociências e tudo que seja biologia eu gosto. Mas efetivamente fazer daquilo o meu dia a dia, eu tive que passar pela experiência para perceber que não era definitivamente a minha área. Eu sou, como te disse no início, de sorriso enérgico e de pessoas, e eu precisava, olha, eu sozinha a falar para o microscópio, a olhar para um ser que não tinha, e não podia, bem, não fazia mesmo, não conseguia, estava a determinada altura, foi uma das primeiras também grandes mudanças assim que eu me lembro, esta decisão, e foi na altura também muito apoiada pelos meus pais, mas lembro-me que foi difícil, porque depois o que é que já estava muito ambientado, já gostava muito dos meus amigos, já gostava, mas aquilo não me fazia feliz, efetivamente, ficar 4 horas a ver tubos de ensaio, não era aquilo, não. É tão bom ter essa consciência que muitas mulheres também não têm, não é? E acabam por até ter tirado cursos e exercer aquela profissão que foi, no fundo, o meu caso, durante algum tempo, e não gostar realmente e não ser feliz, mas há sempre aquele ponto em que nós podemos tomar outra decisão e seguirmos uma vida mais feliz, porque sendo a Renata uma mulher de pessoas e de sorrisos, ela precisava dessas mulheres, dessas pessoas na vida. Sim, exatamente. Tu tiras psicologia e começas logo a exercer? Sim, eu tiro psicologia. Portanto, eu terminei em 2003, 2004. Fiz o estágio, conforme disse, no hospital aqui no Porto, no Santo António, na unidade de reabilitação cardíaca. No final do estágio fico mais um ano como voluntária no hospital também, na mesma unidade. Fiquei lá mais um ano e em parceria com esse voluntariado fico a trabalhar numa instituição que há aqui no Porto, que havia, ainda existe, era uma liga de profilaxia e de prevenção, e eu trabalho lá também na área do apoio psicológico e também na área da formação. E aí começa a minha carreira na área da formação e da comunicação, começa aí, porque entretanto faço o CAP também, mal termino o curso faço o CAP e portanto entro por aí. E comecei logo a trabalhar. Eu estava-me aqui a tentar recordar e não, eu acho que nunca tive ali um período entre as gravidezes em que tive sem trabalhar, mas estive sempre a trabalhar na área. Sim.
E qual é que foi assim, ou tiveste alguma grande transformação antes dos 40, em que tiveste que tomar mais alguma decisão difícil para além dessa de mudar de curso na universidade? Antes dos 40, decisão, estava aqui a pensar. Não, houve mudanças na minha vida, nomeadamente casar, ser mãe, mas não foram mudanças difíceis, nem, quer dizer, envolveram, claro, que envolvem sempre sentimentos, e é uma mudança, não deixa de ser uma mudança, mas são sempre, aliás, eu considero que todas as mudanças da minha vida foram muito positivas. E pensando bem, foram todas desafiantes, todas me fizeram muitas borboletas no estômago, muito medo, mas todas muito positivas. Pelo menos deram sempre frutos muito positivos, sim, sem dúvida. E Não como é estou que a ver foi, assim. não estás a ver? E como é que foi a entrada nos 40? Ora bem, a entrada nos 40, isto foi há muito tempo. Não foi assim há muito tempo, foi há algum. Deixa-me pensar, na entrada dos 40. A entrada dos 40 foi. Olha, eu Tiveste começo a algum, notar. Diz? tiveste algum momento de reflexão? Eu, não, eu faço isso todos os dias, sabes que eu vejo muitas vezes as pessoas a dizerem, os 40 que é um marco, ou os 30, eu faço isso todos os dias, eu não tenho por acaso a idade, o pós-40, eu acho que o que eu noto mais é fisiológico, é biológico, é corpo, isso eu noto muita diferença em algumas coisas. Agora, sim, recuperação mais lenta, está bem, a tonicidade, tudo é mais lento depois dos 40. Mas não sinto que não fiz esse momento, sabes? Se eu fiz esse momento foi um bocadinho depois dos 40, quando já faço esta última transição profissional. Uh, Queres-nos falar dessa coragem, dessas decisões pós-40 para fazer essa transição? sim, sim, falo, claro. Essa transição, e é uma coisa relativamente recente, tem sensivelmente 2 anos, portanto eu tenho 43, portanto tinha 41 na altura, e foi uma mudança, digamos que é uma transição aqui, não de área profissional, mas de processo de carreira, de processo profissional. Portanto, eu depois de trabalhar, eu sou especializada em clínica, tenho também especialização em saúde escolar e na área escolar. Trabalhei muitos anos em escolas e já estava há muitos anos numa escola, portanto, a trabalhar na função pública. E há um momento em que eu tenho uma pessoa, o meu marido, que é uma pessoa extremamente proativa e impulsionador e é um visionário, como eu costumo dizer. E eu digo sempre isto. Eu não sei se disse isso na palestra, Cláudia, por acaso, porque eu normalmente digo sempre esta piada, é só uma piada tonta, mas que ele é um visionário, primeiro porque casou comigo, também, porque ele já via, ele tinha isto, e depois porque é efetivamente um visionário, é verdade, é um visionário e eu considero que. E então ele, um dia a conversar comigo, disse assim: Olha, não achas que tu tens tanto potencial, podias criar algo sozinha, fazer tudo, alguma coisa na tua área, porque eu estava muito vinculada, só fazia a escola, tens tanto para dar. E aquilo, sabes, começou ali assim. Mas eu sempre conto esta história, isto é muito. E ele, se estiver a ver, se calhar eu vou me esquecer de algum passo, mas os mais importantes eu lembro. E aquilo ficou ali assim, ok. Chegamos ao final do ano letivo e ele perguntou-me: então, já decidiste? E eu, sim, olha, vou para a escola agora em setembro e depois, assim, no final do ano, em dezembro, eu depois vejo. E eu, mas tu vais outra vez para a escola e depois no final do ano é que vais pensar, depois de já ter entrado na escola, depois de já teres começado. Eu, pois, mas é para. Eu estava assim. E eu, Estavas com o medo certo? muito, muito mesmo. E então eu estava a adiar. Eu, não. E ele fez aquilo que eu também faço muitas vezes aos meus pacientes e que era o que tinha que ser feito. Ele disse assim: Olha, mas tu não decidis agora,
Não vale a pena começares o ano letivo e em dezembro estás a sair. Portanto, se inicias, vais levar até ao fim, depois vais perder mais um ano desta possibilidade de fazer algo diferente. E aquilo ficou. Olha, e aqui foram vários os medos. Eu tenho um padrão familiar, a minha mãe é professora, portanto, e há aqui um padrão de que é do certo, é a função pública, é certinho, não é? Foi isto, eu cresci com este. A ouvir isto e portanto e tens seguro e tens a vida organizada e nunca te vai faltar porque se há alguma coisa que nunca vai, ok? E foi isto. E de repente eu dou comigo a ouvir essas vozes todas, não é? Mas a ouvir também, já trabalhas ali há 16 anos, o reconhecimento, ok, tinha uma equipa incrível com quem eu ainda hoje me dou muito bem, mas eu não saía dali, não é? Não há uma possibilidade de progressão. Aliás, o meu trabalho, hoje olho para trás e tenho muitas saudades das pessoas com quem trabalhava, do trabalho que eu fazia efetivamente, não é não ter saudades. Eu gostei muito daquilo que fiz, mas hoje aquilo que eu faço preenche muito mais. Eu todos os dias me reinventava, eu todos os dias arranjava uma forma nova de fazer alguma coisa, porque 16 anos a fazer o mesmo é efetivamente muito, muito tempo. E então o processo foi um bocadinho assim, muito medo no início, muito medo no meio e muito medo agora também, porque isto faz parte, está bem? E que ninguém se convença do contrário, porque todos os dias eu tenho um desafio novo, ok? Mas é maravilhoso. Estar a ouvir a tua história, de alguma forma eu estou-me a rever nela, porque também eu estive na função pública durante 18 anos e acabei também por sair. E também depois dos 40, daquelas decisões que se tomam quando alguma coisa, no teu caso,